cheguei! Nem sei se eu vou falar sejam bem-vindos a esse belíssimo canal, porque esse vídeo aqui, esse roteiro, é a segunda vez agora que estamos tentando gravar. Na primeira vez foi pro especial de Halloween, a gente gravou 50 minutos de vídeo e o vídeo simplesmente não tava com som. E agora a gente foi gravar de novo e tava sem som de novo. Então, tipo assim, achamos que ele está com uma vibe meio estranha. E de fato, é a única história que eu tô contando hoje, de todos os vídeos que eu gravei hoje, que tem alguma coisa sobrenatural. Então eu não duvido que o espírito da Mona esteja por aqui. Mas vamos voltar bastante no tempo, vamos lá pra 1800 e falar sobre Sallie House, que é um dos casos de poltergeist, se não o caso de poltergeist mais bem documentado da história. Pega a sua pipoca, prepara o seu miojo e um Rivotril e vamos pro vídeo. Ali por volta de 1800, na calada da noite, o Dr. Charles Finney, que era um médico que morava em Edson, no Kansas, ouviu algumas batidas na porta. Ele abriu a porta e encontrou uma mulher desesperada e ela estava segurando a filha dela nos braços assim, e essa criança se chamava Sallie. A menina estava sentindo uma dor absurda na barriga e o doutor percebeu que o apêndice da menina estava prestes a se romper e correu com ela direto para a sala de cirurgia que ficava no porão da casa dele. Infelizmente, com a pressa de ajudar a menina e, enfim, toda aquela tensão, ele acabou dosando a quantidade errada de anestesia e a menina acabou falecendo na mesa da cirurgia, gritando de dor enquanto ela sentia o corte na barriga dela. Essa é só uma das histórias que explica e conta a origem dessa casa, que é dita como a mais assombrada dos Estados Unidos. Embora o Charles Finney, esse médico, tenha morado nessa casa de fato, a casa foi construída por um Finney há muitos e muitos anos atrás. A casa permaneceu na posse dessa família Finney por anos. E não há registros que comprovem que existiu essa tal Sallie, essa menina que tenha sido tratada ou morado lá. A história paranormal começa mesmo no início dos anos 90, quando Tony e Deborah Pickman se mudam para essa casa. E o que se seguiu foi uma das assombrações mais bem documentadas da história. Grande parte disso se deve aos registros de um programa de televisão chamado Sightings, onde eles procuravam e faziam várias investigações sobre o que eles chamavam de fantasmas do coração. Nessa série, eles detalham e mostram muitos fenômenos que aconteceram nessa casa e que a família relatou durante esses 2 anos que viveu na casa. Mas vamos pra história. A Deborah, essa mulher que se mudou pra essa casa junto com o marido, era uma pessoa que se interessava muito por fenômenos sobrenaturais. Que isso? Do nada. Ela gostava muito dessa vibe sobrenatural, paranormal, mas ela nunca teve nenhum tipo de experiência com o sobrenatural. Já o Tony, o marido, ele não tinha nenhuma vontade de saber de nada do sobrenatural, apesar dele ter sido criado em um lar católico, ele não gostava dessas paradas. E estavam esperando o primeiro filho do casal. E tudo parecia bem quando eles se mudaram pra casa. No andar de baixo tinha a cozinha, a sala, um porão no subsolo, e no andar de cima tinha o quarto do casal e o quarto do bebê. Tudo estava normal no primeiro mês, até que eles começaram a ouvir ruídos estranhos, luzes que piscavam ou simplesmente se apagavam sozinhas. Muitas vezes até os ventiladores de teto ficavam girando mesmo que não estivessem ligados e nenhuma fonte de vento passando. De fato, parecia que alguém estava mexendo no ventilador. Aparentemente, nada do que eles viam poderia ser explicado por questões elétricas ou pelo vento. Mas mesmo assim, eles entraram em contato com o proprietário para ver se estava com algum problema na parte elétrica e nada. As coisas já estavam estranhas antes do bebê nascer, mas parece que depois que a criança nasceu, tudo piorou. O bebê acordava frequentemente durante a noite. Lembrando que era um bebê recém-nascido. O bebê recém-nascido dorme, que é uma beleza. E a criança não dormia, só chorava. E aquilo começou a incomodar a família. Eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Até que a irmã da Deborah foi até a casa para tentar ajudar o casal com a criança. Então ela teve a ideia de pegar o bebê e levar pro andar de baixo, ao invés de dormir no quarto, levar, sei lá, botar o bebê pra dormir na sala. E o bebê, quando dormiu no andar de baixo, dormiu a noite inteira sem acordar, como um anjo. As interrupções do sono pareciam que só aconteciam quando o bebê estava sozinho no berço dele. Certa noite, o Tony, que era o pai, passou pelo quarto do bebê e viu que as luzes estavam acesas, o que era estranho, porque eles tinham acabado de chegar em casa, então eles tinham deixado a luz apagada, não tinha por que ela estar acesa. Mas o mais bizarro disso
disso tudo não era nem o fato da luz estar acesa, era que os bichinhos de pelúcia, os ursinhos de pelúcia, parecia que alguém tinha colocado eles bonitinhos sentados em um círculo. E aí o Tony perguntou pra esposa dele, pra irmã da esposa dele, se elas tinham feito aquilo, e elas falaram que não. Então eles tiraram os bichos lá do círculo, colocaram cuidadosamente nas prateleiras, apagaram a luz, fecharam a porta e desceram. Quando eles chegaram lá embaixo, eles ouviram o barulho da luz ligando. Então eles subiram novamente. Quando eles chegaram no quarto, os ursinhos de pelúcia estavam de novo jogados no chão e as luzes acesas. Eu já não tava mais nessa casa, ó, há muito tempo, meu amor. Essa foi a primeira vez que aconteceu uma coisa que eles de fato não tinham como explicar. Novamente eles apagaram a luz, desceram e dessa vez a luz não voltou a acender. Quando a Deborah voltou pro andar de cima, 15 minutos depois, só pra ver como é que tava o quarto, ela abriu a porta, as luzes estavam apagadas, mas os ursinhos estavam no chão ainda. Naquela noite, todo mundo se trancou no quarto do casal. A irmã da Deborah, a Deborah, o marido, a criança, o cachorro, todo mundo se trancou ali no quarto com medo, óbvio. E falando no cachorro, que também tava com medo, ele não gostava nada da parte de cima da casa, mais especificamente do quarto do bebê. Ele sempre era encontrado assim na porta do quarto do bebê, olhando, latindo pro nada, coisa que o Moon faz direto, mas enfim, tudo bem. Desse ponto em diante, as coisas começaram a piorar. O Tony ouvia pessoas subindo e descendo as escadas quando não tinha ninguém. Isso acontecia com frequência e ele tentava se convencer de que esses passos eram os gatos que ele tinha em casa andando e subindo. Uma noite, depois dele ter ficado acordado, né, com esse barulho dessa correria de subir e descer a escada, ele foi até a escada pra pegar os gatos e trancar no quarto pra eles pararem de andar, né? E quando ele viu, os gatos não estavam lá, então não era gato nenhum subindo e descendo. E quando ele olhou assim pra escada escura, ele ouviu, tipo, como se alguém estivesse correndo muito rápido em direção a ele, e ele sentiu um vento gelado passando por ele. E em seguida, uma risada macabra de criança. Quem deve ser essa criança? Sally! E eles até tentavam ignorar as coisas que aconteciam, mas não dava mais pra ignorar. E aí começa a ficar babado. Teve um dia que o Tony tava deitado, tirando um cochilo assim à tarde, do lado da esposa dele. Ele de repente levantou, se sentou, olhou nos olhos da Deborah e disse: "Ele é meu." E voltou a dormir. A esposa então pensou que o Tony tava tendo algum tipo de, sei lá, sonambulismo, falando dormindo. E na outra manhã, as fotos da família que estavam assim bonitinhas na parede assim da escada foram encontradas viradas de cabeça pra baixo, com o vidro rachado em uma delas. Não demorou muito pro casal começar a pedir ajuda, né? Aí que entra a equipe da série Sightings. Porque embora os investigadores na maioria desses casos sejam bastante céticos, a equipe ficou tão fascinada com essa história e as coisas que aconteciam eram tão reais e convincentes que eles voltavam lá várias e várias vezes para terem atualizações do caso. Por isso que é tão bem documentado, porque eles iam lá várias vezes para saber mais o que estava acontecendo. Inicialmente, quando eles estavam gravando, né, a identidade da família estava sendo mantida, porque o Tony não queria que as pessoas soubessem o que ele estava passando em casa. Só que depois de várias investigações da equipe, eles resolveram, dane-se, vamos falar que é a gente mesmo e fé. E eles relataram incêndios, assim, aleatórios de pequena escala por toda a casa. Em uma ocasião, durante uma festa de família, uma boneca foi encontrada pegando fogo na escada. Só que o que intrigou eles não era a boneca queimada, era a maneira que ela estava queimada. Que parecia que o fogo só tinha pego em partes específicas da boneca. E o Tony ficou preocupado com que fosse que estivesse causando aqueles incêndios, seria completamente capaz de causar um incêndio numa escala muito maior, né? Então eles estavam vivendo numa constante preocupação. A Deborah, por algum motivo, se convenceu de que eles estavam lidando com o espírito de uma criança. Acertou em cheio. A opinião dela foi confirmada e aprovada por um médium chamado Peter James, que falou que sim, era o espírito de uma criança e que esse espírito queria proteger o bebê da família. Me traz uma vibe meio Annabelle, me traz uma vibe, não, meu amor, não quer proteger nada, mas tudo bem. A Deborah ficou muito comovida com a história dessa criança, falando que eles tinham que proteger esse espírito. Só que pro Tony, pro marido dela, a situação era completamente diferente, que palhaçada é essa que tem que proteger o espírito, esse espírito tá causando incêndio aqui em casa, tipo,
Não. Ele se sentia muito desconfortável dentro da própria casa dele. E parece que a Sally estava muito mais interessada em chamar a atenção do Tony do que de qualquer outra pessoa. E não de uma forma positiva no quesito chamar a atenção. Certa noite, a Deborah saiu do chuveiro e encontrou o Tony reclamando, dizendo que ele tinha sido mordido por um espírito e de fato ele estava com marcas de mordida na perna. Essa tinha sido a primeira vez que os espíritos tinham causado algum tipo de dano físico no Tony, mas não a última. Não demorou muito para vários e vários arranhões aparecerem no corpo dele. E eu já acordei arranhada, eu sei essa situação e não é maneiro. Você não sabe como, quando, por quê, quem fez isso em você e é bem assustador. O que quer que estivesse dentro daquela casa claramente não gostava do Tony, vocês podem ver pelas imagens. Em outra ocasião, ele chegou em casa de manhã depois de ter trabalhado uma noite inteira e pegou um copo de suco na cozinha. Quando ele se virou, ele disse ter visto uma menina parada na frente dele e ela usava o que ele descreveu como uma roupa branca antiga, o tipo de roupa que uma menina teria usado na igreja no século passado. Foi tipo isso que ele descreveu. E mais tarde ele desenhou, ele fez um desenho dessa menina, de como ele viu, que é essa gatinha que tá aparecendo aí pra vocês. E o antigo morador, quando viu esse desenho, disse que já tinha visto exatamente essa menina na casa. O Tony, tadinho, o Tony é o que mais sofreu nessa história. Agora ele tava ouvindo arranhões nas paredes, tipo... quando ele tava deitado na cama. Ele dizia que parecia muitas vezes que tinham tipo 6, 7 pessoas sussurrando entre si, mas ele nunca conseguia entender, ouvir o que as pessoas estavam falando direito. Em uma noite, ele disse que ele tava deitado na cama e no pé da cama, assim, tinha uma janela. E ele viu o que parecia ser tipo uma fumaça ou uma poeira passando na frente dessa janela. Essa fumaça veio em direção à cama e aos poucos foi tomando forma de uma mulher, uma senhora mais velha, vestida toda de preto e com vermes saindo da boca dela. O Tony começou a temer pela sanidade mental dele. Ele começou a achar que ele tava maluco, porque só ele que tava vendo essas coisas só aconteciam para ele. E cada vez que a equipe de investigadores ia na casa, a situação do Tony só ia piorando, se agravando. Os arranhões, as visões, os sons, enfim, tudo. A equipe, inclusive, para ter certeza que o Tony não tava se arranhando sozinho, começou a checar o corpo dele, pra, tipo, quando ele ia no banheiro e tal, pra ver se ele não se arranhava. Muitos membros da equipe ainda estavam céticos até o momento que eles conseguiram gravar literalmente o Tony sendo arranhado na frente deles. As iniciais MC foram riscadas no corpo do Tony enquanto as equipes de filmagem filmavam. E uma grande coincidência, ou não, já que essa casa foi construída por Michael C. Finney, MC, Michael C. Pegou? E ao longo do tempo, eu acho que depois de tudo isso que esse homem passou, ele foi se tornando uma pessoa diferente, né? Lembrando que ele tava ouvindo coisas, mulheres aparecendo, vomitando verme na frente dele, ele sendo arranhado, ele começou a ficar totoca. E ele começou a ouvir vozes dizendo coisas horríveis pra ele, como falar pra tirar a vida da esposa dele. Ele começou a ouvir vozes dizendo pra ele matar a esposa dele. Ele falava que nos últimos meses, quando a Deborah, a esposa dele, passava por ele, ele era dominado por um ódio, uma raiva louca dentro dele. Ele queria tirar ela do caminho dele de alguma forma, só que quando ele saía de casa, esse desejo passava. Certa manhã, ele acordou cheio de pensamentos de ódio, foi até a cozinha, pegou uma viu o seu gato na cozinha e desmaiou. Mais tarde, naquele dia, ele acordou na casa dos pais. Ele desmaiou em casa e acordou na casa dos pais. No dia seguinte, quando ele voltou pra casa, ele encontrou o gato dele na cozinha. Só que ele disse que ele não se lembra de ter machucado o gato, mas que com certeza tinha sido ele, né? Porque a última imagem que ele lembra foi dele pegando uma faca e desmaiando, do nada o gato tá lá... Quem foi? Claramente dava pra ver que ele tava sendo possuído pelo ritmo de ragatanga quando ele tava dentro daquela casa. E a única coisa que fazia ele se sentir melhor era saindo dali. E aí o Tony tentou convencer a esposa dele, né, de ralar, de mandar o pé, de falar, pelo amor de Deus, já chega de ficar aqui. Mas ela tava tão animada e tão fascinada e tão com a ideia de temos que proteger esse espírito que quer fazer parte da nossa família, que ela não tava enxergando o quanto esse espírito tava fazendo mal pra
a família em si pro Tony. Ela disse depois em depoimento que ela tava cega pros efeitos que aquilo tava causando no marido dela e ela não conseguia ver o perigo real que ela corria, nem que ele corria. O dia que tudo foi pras cucuias foi quando Tony foi empurrado escada abaixo e ele chegou a quebrar vários ossos, não foi uma caidinha de leve da escada. Por alguma razão, né, graças a Deus, esse incidente fez com que a esposa dele visse que era hora de meter o pé e 3 semanas depois eles já tinham saído da casa. E as pessoas, e eu também me perguntaria, mas as pessoas perguntavam pra eles como que eles tinham ficado tanto tempo naquela casa. Eles ficaram 2 anos lá. E o que eles diziam era que, tipo assim, acontecia uma coisa hoje. Não era como se acontecesse outra amanhã, sabe? Era meio que espaçado. Acontecia uma hoje, daqui a um mês acontecia outro. Então, esse espaçamento de tempo fazia com que eles, sei lá, esquecessem ou não achassem que de fato era uma coisa tão séria assim. E a parada só começou a ficar muito esquisita e acontecer diariamente quando a equipe começou a ir lá pra investigar. Depois que a família Pickman foi embora, uma mulher se mudou pra casa que a gente vai chamar de Casa Sally. Depois de algum tempo, o proprietário da casa foi chamado porque essa mulher que se mudou pra lá tava aparentemente destruindo a casa inteira. E ele foi e despejou a mulher, mandou ela sair e procurar outro lugar pra morar. E ele descobriu no porão várias marcas e nomes estranhos escritos na parede e no meio do piso a mulher tinha desenhado um pentagrama. Aparentemente essa mulher que tinha se mudado pra lá era muito solitária, tinha poucos pertences e estava usando a casa para realizar rituais. Depois disso, dezenas de grupos de caçadores paranormais começaram a ir nessa casa para, enfim, descobrir mais coisas e ter essas experiências sobrenaturais. E diversas pessoas relataram vários fenômenos inexplicáveis. Mas por último, eu vou deixar pra vocês uma coisa bem bizarrinha, nada leve. Durante uma das visitas na casa, uma das equipes que tava lá registrou um áudio em 2018 que supostamente capturou manifestações paranormais muito bizarras. E dizem que quem escuta esse áudio acaba tendo sensações esquisitas, ruins ou traumáticas, então ouvir esse áudio tá por sua conta e risco, tá? Okay. File 10, putting this down, and leave this here for about 5 minutes. If there's anything you want to say, any message you would like to share with the world, leave it on this recorder, and we will share it. Leaving now, closing the door. Eu não gosto desse áudio, mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês ficaram com medo desse áudio, me deixa saber aqui nos comentários também. Se inscreve aqui no canal, minhas redes sociais vão estar aparecendo aqui embaixo. Um beijo, fiquem com Deus. Fui!